Fiquem muito à vontade, esse é o segundo episódio do PowerCast, onde a gente fala sobre as possibilidades narrativas do audiovisual. E hoje a gente vai falar sobre marketing político. E a nossa convidada de hoje é a Andréa Artigas. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, Felipe, ainda mais quando é para falar da minha cachaça, que é o marketing político. Eu amo comunicação, mas especialmente essa área da comunicação é, para mim, a cereja do bolo. A Andréa Artigas é dona, proprietária da agência Like, atende muitos políticos, muitos governos, né, André? Quem gosta de política, dentro da comunicação, ou a pessoa ama ou odeia trabalhar com política, né? Quem gosta, gosta de falar e sempre é um trabalho muito especial e motivador, né? André, conta pra gente um pouco sobre as transformações que o marketing político tem enfrentado nesses últimos anos, principalmente com a entrada das redes sociais massivamente na decisão do eleitor na hora de decidir seu voto. Você bem colocou, quem ama marketing político ama mesmo. Eu não sei se é para minha sorte, Felipe, eu acho que até para o meu azar, porque eu tenho uma agência especializada nessa área, mas é pouca gente da área de comunicação que acaba entrando nesse universo. Então, é uma mão de obra, inclusive, escassa para quem está na área de comunicação. É um lugar legal de se jogar aí, porque tem poucos profissionais dedicados a essa parte da comunicação. Você bem colocou, sim, houve transformações gigantescas quando se fala em marketing político nos últimos anos, e eu costumo dizer que existe um antes e um depois de 2018, sabe? Antigamente, o que definia uma eleição? Quando é uma eleição presidencial, todo mundo ia acompanhando as pesquisas, aquela coisa toda, mas tinha sexta-feira o último debate na maior emissora do país. Se o candidato saísse mal, Felipe, era a sentença dele. Então, a TV aberta, né, principalmente as grandes emissoras, elas eram o grande cenário onde acontecia o marketing político. Então, todo mundo se reunia para ver o último debate, como se fosse Copa do Mundo. Não que não se reúnam tanto, mas não como naquela época. Tu acha que hoje esse debate final da TV Globo tem um peso menor do que tem o peso menor, tem o peso menor, tem o peso menor. Até porque assim, e eu já vou chegar lá, relembrando desse último debate, mas o que acontece em 2018? Você vê ali, e aí eu queria abrir um parênteses aqui, que tirando o mérito de cada candidato, eu sou apartidária, mas você analisa o seguinte: ganhou o candidato em 2018 que não tinha espaço na TV aberta, não tinha dinheiro, então o cara não tinha caixa para fazer aquelas grandes produções e não tinha tempo de televisão aberta. E se inaugura um período onde as mídias, especialmente o WhatsApp, ganham um corpo muito grande, uma importância muito grande nas eleições. Se encontrou uma linguagem ali onde os marqueteiros reproduziam o que eles queriam dizer, mas as pessoas davam seu pitaco e jogavam aquilo para frente, fazendo uma grande rede de compartilhamento. Mas não acho que esse movimento ele foi fruto de um pensamento por trás de um marqueteiro, não foi algo espontâneo, foi intencional? Eu acho que vem acompanhando todo esse processo de mudança aí da comunicação em si, com a entrada das redes sociais. Tinha gente que dizia, isso é modismo. Não é modismo, veio e ficou. E se você for avaliar os últimos números, antes da pandemia, o brasileiro ele ficava em média nas redes sociais 3 horas e 20 minutos por dia. Na pandemia, quando a minha mãe, por exemplo, ela começou a comprar pelo iFood, ela começou a comprar cursos online. Minha mãe tem quase 70 anos. Então, o pessoal ficou mais tempo em casa e começou a mergulhar nas redes sociais, e aquele ali era um cenário, claro que isso veio depois. O que eu quero dizer assim, o
brasileiro passou a ficar 5 horas e 40 minutos durante a pandemia nas redes sociais, e isso não sou eu que estou dizendo, são as próprias plataformas. Hoje está em torno de 13h20, 13h40, mas ainda é um tempo relativamente grande. Então, eu acho que não foi a estratégia de um marqueteiro exclusivo lá do Bolsonaro que teve a grande sacada, mas eu acho que foi um grupo que ficou mais atento às mudanças e ao modo de consumo das pessoas quando o assunto é informação ou comunicação. Então, se inaugura ali em 2018 um novo jeito de fazer política que aí precisou ficar mais sensível às coisas mais... até mesmo as grandes produções, elas estão mais sensíveis a estar mais próximo de como é o dia a dia, como é sabe? Eu acho que se abriu ali aquelas grandes produções audiovisuais, cinematográficas, abriram espaço para também grandes produções, mas que ficam mais pertinho de gente como a gente. E hoje, qual que é o papel que tu acha que o audiovisual ocupa nesse cenário das redes com o marketing político, no marketing político? Sempre essencial. Mas mudou a cara dele? Muda o formato. Eu acho que muda o formato. Eu acho que o grande desafio é você conseguir... Veja bem, a gente tem um montão de material circulando por aí, num tempo em que a atenção das pessoas é ouro. O que é mais importante hoje no teu dia? A gente não costuma dizer assim, ó, se eu tivesse hoje, tô numa corrida aí, se tivesse, eu queria ter 48 horas no dia, porque você não tem tempo para sua família, você chega no trabalho, fica até às 18, 19 horas, trabalha, e sai com a sensação de que não fez a metade. Não é assim? A gente chega no final do dia... É tirania da urgente. Né? E o tempo é algo cada vez mais escasso. Então, eu penso que o audiovisual bom é aquele que consegue fisgar hoje, nesse montão de material que roda aí na internet, principalmente nas redes sociais, a atenção de quem está assistindo e consegue se conectar. E para piorar o desafio, eu não consigo hoje imaginar a gente parar para olhar um programa eleitoral de 10 minutos como a gente olhava no passado. Eu brinco que eu tenho 3 filhos e um deles, o parto foi filmado. Eu só vi uma vez, e é dos meus filhos, e é 5 minutos. Então você não para olhar um audiovisual de 10 minutos de um político. E eu penso que o resto do mundo também não para. E eu acho que esse é o nosso grande desafio que está nessa área, é tentar levar essa informação de uma maneira bacana, esteticamente bacana, e que fisgue ele desde o primeiro momento, porque vai ter mais 10 ninguém tentando fisgar a atenção dele também. E na comunicação e marketing governamental, tu acha que também está nessa esteira de mudanças? Também acredito que está nessa esteira de mudanças, embora a comunicação pública, ela caminha, ao meu ver, um pouco atrás do marketing político. Você olha hoje a rede social, por exemplo, que é uma área que eu transito com mais facilidade, de grandes órgãos públicos, e eles ainda estão fazendo audiovisual para se conectar com o cidadão no formato jornalístico, aquele que a gente aprendeu lá na faculdade. Então, eu acho que ela caminha um pouco atrás e que sim, precisa ter uma parada aí, uma reflexão para entender que as pessoas não têm, sabe, aquele modelo engessadinho que o repórter chegava lá e entrevistava 10 pessoas na rua para mostrar a melhoria de um trabalho, eu não vejo mais como eficaz. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo para ver tudo isso e há uma briga muito grande de muito material. Hoje não é assim, todo mundo acha que é um editor de vídeo, não é? Ele tem um cupzinho lá no celular dele. CapCut, que quebra muito galho também. Tá tudo certo, gente que usa CapCut, eu também uso às vezes. Mas isso tem enchido a rede de material. E às vezes está entrando no lugar do material que poderia ser bem melhor, não é isso? Então eu acho que o desafio hoje é maior ainda do que antes. Porque todo mundo tem acesso a um bom celular, porque todo mundo tem... E isso não é o suficiente para você se conectar com o cidadão. O que seria o suficiente para se conectar? Eu acho que a gente tem que priorizar ainda uma captação de qualidade.
um material roteirizado e que se adeque ao tempo das pessoas. E então não é você sair com o celular lá, né? E se aventurando que você vai só carregar a rede e ainda vai tomar tempo daquela pessoa que de repente olhou uma vez já não vai nem olhar o outro, porque acha que é assim. E sobre a diferença ou embate entre quantidade e qualidade de material nas redes sociais. O que tu fala para teus clientes? Isso é um drama, porque é assim, ó. Até tem uma coisa assim, eu vou confidenciar aqui. Por exemplo, assim, eu para os meus clientes. Eu acho que... Ai, meu Deus, Felipe, mas eu acho, por exemplo, assim, que card, né? Card de Dia das Mães. Eu recebi esse final de semana que teve essa data, uns finais de semana passados, enfim. Dia das As Mães, Dia outras dos datas, Pais, Dia da Árvore, Dia do eu Enfermeiro. devo ter recebido uns 30, 40. Eu devo ter aberto talvez 1, 2 por acidente. Então, eu acho que isso não funciona. Mas tem uma coisa, quando você trabalha com político, ele vê os outros mandando. E se você não tiver aquilo, e tá na rede do deputado vizinho, e não tá na dele, parece que é assim, que você acabou com a estratégia do cara. Então, eu costumo separar do que é útil e do que é para acalmar o cliente. Então, tem um material que eu digo pra gente, cadê os cards do dia do assistente social? Ai, mas meu Deus, André, tu fala que isso não é eficaz. Não é mesmo. Não é eficaz. Mas se eles começarem a ver todos os prefeitos dando parabéns, né? Feliz dia do assistente social. Eles... O assistente social aqui é um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa, né? Qualquer outra profissão. Mas é tão frio, não é nada efetivo. Para mim é um gasto de energia. Então você falou em quantidade e qualidade. É lógico que eu priorizo a qualidade. Então quer fazer lá o dia da árvore? Sei lá. Isso tem a ver, né, com o mandato ou com a proposta política, com a pauta. Exatamente. Se você... às vezes é uma cidade que tem um projeto de calçadas caminháveis, sei lá, não sei. Mas você tem link com isso. Mas hoje o que a gente vê, e é muito triste, é as redes sociais inchadas de materiais nada a ver e uma luta desvairada para quem posta mais por dia, como se isso funcionasse. E, na verdade, isso não funciona, até porque se você vai fazer orgânico, a segunda postagem já tem uma tendência de cair 60% o engajamento em relação à primeira. Se você está fazendo postagem orgânica e tem toda a receita do bolo e materiais lindos, você vai entregar de 7 a 10% daquele material para o número de seguidores. Então, assim, é uma energia... Quantidade. Gasta de forma desnecessária. Claro que tem um algoritmo e você tem que ter, hoje em dia, constância, regularidade e tal. Mas eu acho que o material bom é aquele que você gasta um tempo pensando, analisando. Eu tenho... Às vezes eu sou um robô e aí eu falo assim para minha equipe, tá, e quantos votos a gente vai ganhar com esse material aí? Ah, não, mas todo mundo tá fazendo. Como é que é? Aqueles pacotes de figurinhas. Sim, pacote de figurinhas. Eu nunca vi, não sei se você já viu, Felipe. Eu votei no cara porque a figurinha dele é massa. Eu não vi ainda isso. E quais são, então, na tua visão, essas estratégias-chave? Porque, falando de marketing político, estritamente, o grande resultado é o voto, né? Conseguir, a nossa aferição de trabalho é na urna, né? A cada 2 anos, enfim, seja produtoras audiovisuais, seja agência de marketing. O grande teste é na urna, né? São uma campanha de 45 dias, uma pré-campanha de 90 dias, mas, na verdade, não tem mais como se trabalhar o marketing político só nesse período de pré-campanha e campanha. Tanto é que a gente está no ano que não é eleitoral, né? E a gente está falando sobre marketing político, tendo em vista todos esses desafios da internet, né? Esse turbilhão de coisas e conteúdos diários. Quais tu acha que são os conteúdos estratégicos, então? Eu não abro mão com os meus clientes de, além de mostrar o trabalho deles, mostrar o que eles pensam a respeito das coisas. Sabe, muita gente chega lá na agência e fala, nossa, a gente fez aquele material do meu trabalho, eu fui o vereador que mais apresentou projetos, o cara que mais fez indicações e 80% das minhas indicações foram... Mas quando eu me posiciono a respeito, sei lá, de qualquer tema, eu conquisto mais engajamento do que quando eu coloco o meu trabalho. É lógico,
né? As pessoas, elas votam em pessoas. E eu voto... Por que eleição para vereador? Por que ela é difícil? Porque todo mundo tem um conhecido, que é do seu mesmo nicho social e tal. Conhecida, que tem uma afinidade. E aí, tá, tu até é um bom candidato, mas eu já conheço fulano. Então, isso é lógico. As pessoas têm que ter uma afinidade com você. Então, eu não abro mão de colocar posicionamento. Então, eu costumo dizer assim, tem que ter trabalho para a pessoa dizer, quando já tem mandato, realmente meu voto não foi fora, aquele cara trabalha, me orgulho, olha ali, ele tá ali porque eu deixei ele ficar ali. Mas tem que ter posicionamento, independente do posicionamento, porque isso cria vínculo com as pessoas e afinidade. E é claro, esse trabalho, quanto mais cedo você começa, Felipe, quem está começando agora vai gastar muito menos na eleição que vem. Porque a pessoa vai chegar lá, já vai chegar com uma reputação, ela já vai ter mostrado o que ela pensa sobre criança e adolescente, o que ela pensa sobre drogas, o que ela pensa sobre o trânsito complicado. Então, já vai saber como aquela pessoa pensa. Então, eu gosto muito de unir trabalho, posicionamento e visão do futuro. A gente precisa vender esperança. As campanhas vitoriosas ao longo das décadas, independente se tinha rede social ou não tinha, elas vendiam esperança. Então, a gente precisa vender isso. Esperança e talvez é meio dark, meio por trás, mas esperança ou medo também. Então, eu acho que o medo também é muito influente na hora, principalmente nos governos, não tanto parlamentar, né, mas para governos. Trabalhar com o medo. O que tu acha de... Essa última eleição que a gente teve presidencial, ela trabalhou muito com o argumento do medo, né? Um lado falava, você quer regredir o Brasil em tantos anos, o outro lado falava, você quer continuar nesse poço sem fundo. São duas estratégias que trabalham medo nas pessoas, né? E são válidas. Não, são válidas. Isso, tipo, né, das pessoas. Exatamente, exatamente. Eu acho que é um combo. Agora, você se aproximar das pessoas por afinidade, para mim, hoje, em tempos de rede social, é muito eficaz. É muito eficaz. Eu tenho provas diárias dos meus clientes hoje de que, pelo o teste de conteúdo mesmo, que quando eles conseguem se expor um pouquinho mais, sair ele do universo político e mostrar como pensam em relação a determinado assunto, a gente ganha muito mais gente conosco no projeto do que o trabalho. Eu penso diferente, eu acho que não deveria ser assim, né? Mas é o que acontece. E a gente que trabalha com comunicação não tem como fugir hoje em dia de falar sobre inteligência artificial, ChatGPT, enfim, todas essas outras inteligências generativas. Tu acha que tem contribuído com a produção de conteúdo? É assustador, né? Tem usado? Então, tem uma galera lá na agência que usa, né? O Maurício ali usa, a Isa usa, e é interessante. Eu sempre sou arrastada pelas coisas, né? Porque como eu trabalho com comunicação há muito tempo, quando começou essa coisa de rede social, eu ficava um pouco cética, assim, sabe? E aí depois eu fui arrastada. Tipo, não tenho o que fazer, vou ter que... E eu acho que com um chat você é arrastado mais fácil. Pelas facilidades que essas novas plataformas aí proporcionam até para quando você tem muitos clientes. Sabe que esses dias um cliente me ligou e ele é um cliente do corporativo e ele me disse assim, André, eu tenho um discurso para fazer, fui escolhido, estou numa conferência aqui, eu tenho um discurso para fazer às 2 horas da tarde, ele me ligou de manhã, e é sobre um tema de mercado e tal, e eu assessoro ele, mas eu nem assessoro ele nessa área, eu assessoro ele até em outra área, de outras empresas. Ele falou assim, será que você escreve um discurso para mim? Eu digo, escrevo, como é que eu vou dizer que não, né? Escrevo, mas eu vou ter que estudar, eu pensei, né? Vou ter que estudar sobre esse mercado, porque eu não entendo nada. Um mercado de uma rede, de uma franquia muito grande no Brasil. E aí o Maurício disse assim para mim, e eu falei, meu Deus, agora sim, né? Vai toda a minha manhã estudando como é que tá o mercado, esse mercado, como é que ele evoluiu nos últimos 10 anos em Santa Catarina. E aí o Maurício foi lá e colocou, não. Eles já assinam, né? Vamos colocar aqui tudo aí. Colocou a característica, eu sou franqueado da rede tal, papapá, não sei quem, Santa Catarina, Balneário Camboriú. Nossa, foi em 10 minutos, me entregou uma evolução dos últimos 10 anos, mostrando o que fez crescer, onde não funcionou, como foi no Oeste, como foi no Litoral. Eu levaria um dia inteiro para fazer isso. Não sei se eu faria tão bom. É um grande acelerador, né? Sabendo usar bem. Então, por isso que eu acho que esse é um fator de sucesso. Como ele melhora o meu tempo,
ele cruza todas as informações ali que existem na internet, melhora meu tempo, vai ser cada vez mais utilizado num tempo em que as pessoas não têm tempo. Então, eu também vejo como algo que não tem mais volta. Embora seja assustador. Embora seja assustador. Eu tenho um cliente que eu precisava fazer uma postagem dele, que eu precisava mostrar que a BR-101 estava muito lotada. E aí a gente pegou uma foto de um trecho que não estava muito lotado. Eu precisava desse trecho, não tinha como contratar ninguém para ir lá rapidinho e tal. E aí eles colocaram ali a foto no sistema e pediram para encher de carro, né? E aí daqui a pouco eu já tinha foto. É o quê? É uma manipulação da imagem? É um debate ético. É uma manipulação da imagem, não é, gente? Mas se tem sempre carro e não tinha naquele horário, é uma questão a ser levantada, né? É uma questão que eu acho que ela, como vem tudo, eu não sei o que você pensa dessa questão das fake news, e hoje nem é sobre isso que você me convidou para estar aqui, mas a gente primeiro faz e depois você pensa como colocar um regramento para aquilo. É interessante, né? Eu não tô falando aqui, gente, quem é a favor, quem é contra, não tô falando nada disso. Só tô falando que daqui a pouco, como esses dias o próprio o Elon Musk pediu 6 meses de tempo para a gente fazer, regulamentar essa questão do IA e tal, né? André, qual que tu acha o maior diferencial ou as qualidades necessárias para quem é da área da comunicação, seja gestor de tráfego, social media, filmmaker, ou produtoras, ou agências? Qual que é as maiores qualidades que é necessárias para trabalhar especificamente com marketing político? Eu acho que tem que ter tempo disponível. Tem que gostar? Tem que gostar, tem que amar, ter tempo disponível, estar conectado com as últimas tendências. É preciso estudar muito. Muita gente fala assim, vai fazer direito, vai ter que estudar a vida inteira, não é assim? Não, quem faz marketing político, trabalha com isso, tem que estudar também a vida inteira, entender como é que o comportamento das pessoas tem se transformado nos últimos tempos. Tem que ser proativo e gostar dessa área mesmo, porque você trabalha ali, Felipe, você tem experiência com isso, você trabalha num mundo ali com alguns atores que todos querem ser protagonistas, né? Então, a grande maioria já é. Então, exige também aí paciência, sabedoria para conseguir chegar no resultado que você quer. Paciência é um dos requisitos muito importantes para trabalhar numa campanha eleitoral, né? Apesar de ser acelerado e estar sempre no 220, a paciência também é necessária. Tem. Um pouquinho de calma, porque parece que vai estar tudo errado, mas no final... No final dá tudo certo. André, em relação às produtoras de vídeo, o que é essencial para uma produtora poder trabalhar em parceria com uma agência e essa campanha ser de sucesso? Primeiro, eu costumo dizer o seguinte, vender... Para uma produtora de vídeo, vender micro-ondas não é a mesma coisa que vender política. É bem diferente. É bem diferente. Então, é preciso, quando você vai escolher uma produtora de vídeo para fazer uma campanha eleitoral, que ela tenha expertise nessa área, que ela saiba fazer uma campanha eleitoral. Entregar o que é brifado pela agência é muito importante. Ter responsabilidade com os prazos é muito importante. Agora, ter equipamentos adequados também, luz adequada, tudo que envolve uma produção é importante. E ter, na verdade, o time certo de entender que você vai ter que tentar ali tirar do político o máximo dele para que ele consiga se conectar com o eleitor. Então, quando a produtora já tem expertise, isso acontece de uma maneira muito mais fluida, com menos estresse. Ele já entende que aquele é um momento de estresse. O candidato, geralmente, ele está no meio, está se revezando entre as gravações, os eventos políticos, as dezenas de reuniões. Então, ele já está... Os pepinos financeiros. Aqui, né, os compromissos financeiros. Então, assim, eu não abro mão de procurar alguém que já teve experiência em campanha política, e foi assim na última eleição. Eu trabalhei com 4 produtoras, com exceção de uma que era um pouquinho mais verde, as outras todas deram conta do recado porque já sabiam trabalhar em eleição, tinham equipamento para isso, e profissionais que já trabalharam em eleições. Isso é muito importante. Não adianta, aquela produtora lá que faz só business e vai para uma eleição primeiro, ela vai apanhar muito. Vai apanhar muito porque é um produto diferente. É um ritmo bem específico, né, de uma campanha eleitoral. É alguma coisa que só quem viveu uma campanha eleitoral
consegue compreender toda a diversidade e a complexidade que é, desde fazer um programa de TV ou vídeos para a internet, é uma complexidade bem específica, né? E isso tudo acho que pode se resumir na atenção com o cliente, né? Isso agora isso vai além do mundo político, né? Atenção com o resultado que o cliente espera, né? Porque nós, como produtor, a gente está prestando serviço porque o cliente precisa de um resultado específico e por isso que ele nos procurou, né? E na política também, a gente tem que entender qual que é esse resultado esperado, né? Logicamente que é o voto, né? Mas como é que eu vou construir isso para convencer o eleitor lá na ponta, né? Eu acho que isso é importante, porque a gente percebe também no mercado, seja em produtores, seja agências, que o profissional quer se sobressair ao resultado do cliente, né? E na verdade não, né? Se a gente está atendendo um político, seja em pré-campanha eleitoral ou na campanha eleitoral mesmo, a gente tem que estar preocupado em atender o objetivo do cliente, que é se conectar e conquistar o voto que ele está ali buscando, né? Exatamente, Felipe, exatamente. E nada melhor do que produtores com expertise na área para já ter superado essa fase de querer ser mais protagonista do que o assessorado. André, eu te trouxe aqui também para falar sobre o terceiro seminário de comunicação pública aqui de Santa Catarina, que a agência Like está promovendo. Conta um pouquinho, você que está assistindo nós aí depois do dia 31 de maio de 2023, já passou, infelizmente. Mas você que está assistindo a gente antes, você tem a oportunidade de ir também, que vai acontecer esse seminário agora em Florianópolis. Conta um pouquinho sobre esse evento. Então, a gente já está na terceira edição desse evento. É um evento que nasceu, como eu trabalhei muito tempo na área pública, eu sempre sempre fui um pouco rato de Google ali, para sair aí, ia pesquisar tudo ali. Então, eu sentia muita necessidade de que tivesse aqui em Santa Catarina, principalmente, mais cursos nessa área para que eu pudesse me atualizar com mais frequência. Enfim, hoje tem todo um acervo digital aí, mas eu gosto de ligar às vezes no telefone, de ouvir uma palestra aí, perguntar lá na hora e tal. Então eu pensei, cara, eu vou trazer isso, eu já tinha uma empresa rodando, vou fazer o primeiro seminário. Na época a gente trouxe grandes profissionais da área de comunicação, que já trabalharam no poder público, para falar dos temas que eram atuais naquele momento. Aconteceu o primeiro em Balneário Camboriú, o segundo também foi em Balneário Camboriú. Aí aumentou, passaram a ser 2 dias de seminário com vários palestrantes. E essa vez, a pedido de muitas pessoas que participaram em Balneário Camboriú, esse seminário vai acontecer pela primeira vez em Florianópolis, nos dias 30, 31 de maio, 1º e 2 de junho. 95% do conteúdo ele acontece nos dias 31 e 1º. Vai ter apenas um palestrante no primeiro dia, que é com a abertura, e um para fechar. Mas nesse formato novo, a essência é mantida e a gente continua trazendo grandes profissionais de renomes nacionais para falar de comunicação pública, de marketing político e atualizar a galera toda que quer ficar afiadinha. A gente vai ter também palestra sobre chat GPT, enfim, tudo que está ligado ao marketing digital, narrativa, storytelling, para deixar mais próximo do pessoal aqui do Sul a oportunidade de fazer essa atualização. Você que é pré-candidato ou trabalha com comunicação política, esse evento vai contar com a presença de Marcelo Vitorino, Lucas Pimenta, Flávio Jordão, dos grandes nomes do marketing político no país. E como é que faz para escrever, André? Então, tem o link lá na Hotmart, terceiro seminário de comunicação pública SC, é só procurar lá na Hotmart, ou se puder deixar meu telefone aqui, posso deixar? Claro, com certeza. A gente tem uma galera lá para atender você, 479-9982-1496. Tem poucas vagas, o pessoal tá vindo do Paraná, tá vindo do Rio Grande do Sul, e a gente vai reunir uma grande galera, eu tô muito contente. Eu acho que tem tudo para marcar mais uma vez aí o ano da comunicação aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigado por ter tido esse papo com a gente aqui, ter compartilhado seus conhecimentos. Com certeza, se isso fosse uma assessoria particular, ia ser bem mais custoso e a gente pode trazer aqui de graça para todo mundo, porque é bom também compartilhar um pouco do nosso conhecimento com quem tá ouvindo aí, né? Eu que agradeço a oportunidade, desejo sucesso, vida longa para o PowerCast e estou sempre à disposição, ainda mais quando for para falar de um assunto que eu curto pra caramba, que é marketing político. Eu estou sempre à disposição. E você aí que está pensando em usar o podcast nas suas estratégias de marketing, fala com a gente. A gente vai ter um prazer imenso de te ajudar, desde a roteirização,
captação ou mesmo a construção de um estúdio aí na sua empresa, no seu negócio. Você que é pré-candidato também ou trabalha em comunicação política e quer uma ajuda em relação ao audiovisual na política, manda uma mensagem pra gente, a gente vai te responder com o maior prazer. Fica ligado aí nas redes sociais da Power Produtora. Muito obrigado pelo teu tempo, André, e pelo teu tempo aí que tá com a gente. Valeu, até a próxima.